O projeto original das terceirizações, aprovado substitutivo, foi colocado a voto, não foi um bom texto. E o projeto feria de morte alguns direitos trabalhistas, como a possibilidade da terceirização da atividade fim, como a questão da ausência de responsabilidade solidária e também o alcance, através de algumas emendas, a possivelmente a administração pública direta. Por isso o PCdoB resolveu votar contra, 4 deputados da bancada do Maranhão e a partir de então os trabalhadores foram para as ruas e também nas mídias sociais e com uma intensidade muito grande fez com que a gente abrisse a possibilidade de se reverter. Então, na semana passada, nós já aprovamos algumas emendas que afastavam definitivamente, por exemplo, a administração pública direta poder ser terceirizada a atividade fim. Nós percebíamos no plenário que nós aprovaremos outros destaques para melhorar o projeto, mas que não foi feito porque houve um acordo de liderança de deixar tudo para quarta-feira da próxima semana. Então nós acreditamos que com essa união dos trabalhadores na rua, grande mobilização social, inclusive na internet, parte dos partidos políticos, uma parte dos partidos políticos e parte dos deputados decidiram rever seu posicionamento e melhorar e aperfeiçoar esse projeto. Por exemplo, da responsabilidade solidária e da atividade fim. Essas duas, no meu entendimento, são as duas mais importantes. A da responsabilidade solidária é para você evitar a fraude, de você contratar uma empresa terceirizada e essa empresa dar calote nos direitos trabalhistas e o trabalhador não ter a quem socorrer. Desta forma, a empresa contratante, além de procurar o menor preço, que é o que o mercado exige, ela também vai procurar uma empresa que cumpra com seus direitos trabalhistas. Então, o trabalhador estará duplamente resguardado, ou pela terceirizada ou pela contratante. Em relação à atividade fim, nós entendemos que tem que ter no mínimo um limite. Tu não pode terceirizar toda a atividade fim, senão perde a natureza da empresa originária e a empresa originária se transforma num conglomerado de interesses particulares. E isso prejudica também a estabilidade dos negócios, prejudica também a isonomia entre os trabalhadores que exercem a mesma atividade. Então acreditamos que essas são as duas principais emendas que podem corrigir e até salvar o projeto. Mas da forma original, votada na semana passada, o melhor posicionamento no nosso entendimento era votar contra o projeto. PT e PCdoB são minorias, quando na verdade nós fazemos parte de um bloco majoritário, mas em grandes debates nós fomos derrotados por conta da união ocasional do PMDB, que é da base do governo, com a oposição, PSDB, DEM, PPS, e isso causa um desconforto político. Quem acompanha a cena não entende de forma muito clara. Mas neste caso da terceirização, o derrotado não é o governo, é uma briga que o governo está fora, uma briga de concepções do mundo, concepções de negócio, e o governo até se manifestou favorável à regulamentação das terceirizações com responsabilidade, não de qualquer forma, destaca-se essa iniciativa, mas a impressão que nós temos é que a pauta da semana que vem é imprevisível. Então o PMDB, ora é governo, ora é oposição, e a gente respeita, nós não nos diz respeito isso, mas a única coisa que nós tememos é que o que a Constituição exige é que os poderes sejam independentes e harmônicos. Sim. A Constituição não quer que um poder seja refém do outro. Nem o Legislativo pode estar agachado para o Executivo, tampouco o Executivo pode ser feito de refém de maiorias ocasionais do Legislativo. Então eu torço para que a gente encontre a harmonia, que é justamente o meio termo nisso tudo, e valorize os poderes dessa forma. É um exemplo. Eu já tinha ouvido falar que o Judiciário queria legislar através do ativismo judicial. Eu já ouvi falar que o Executivo também quer legislar através das medidas provisórias. Mas o Legislativo querer ser o Executivo é algo novo que eu não tinha visto. Seria uma espécie de ativismo legislativo. Então, é uma emenda que é flagrantemente inconstitucional, apesar do mérito ser bom. Eu também acho que tem muitos ministérios, poderia ser reduzido. Mas é um projeto que não pode ser de iniciativa parlamentar. Então a Constituição não aceita atalhos nem retalhos. Então nós temos que cumprir a Constituição em toda a sua integralidade. E ela exige que para alteração de organização administrativa, quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. Seria um absurdo, por exemplo, que o Executivo, por medida provisória, definisse que a Câmara dos Deputados só pudesse ter 10 comissões. Ou que o governo do Estado limitasse o número de diretorias da Assembleia Legislativa. Então isso fere flagrantemente a separação dos poderes, tem um vício de iniciativa e entendo que isso aí é uma jogada política que deve ter algum poder de barganha por trás. Por isso nós nos posicionamos contrário à proposta e favorável que esta votação seja nominal, para a gente saber quem está fazendo barganha e quem de fato está votando com sua convicção. Encerrada a discussão, aí tinha um kit obstrução, que é legítimo. O kit obstrução também já foi encerrado, ela volta para a ordem do dia da CCJ para quarta-feira, é o primeiro ponto da pauta, quarta-feira às 13 horas, e só então poderá ser criada uma comissão especial para apreciar,
Até agora a gente está na admissibilidade da PEC, se ela contraria a Constituição ou não, se fere alguma cláusula pétrea, contar assinatura, algo de ordem regimental constitucional. E aí a comissão especial teria 40 sessões para poder apreciar e então o plenário vai decidir soberanamente em 2 turnos. Quando tem uma confusão muito grande, o jornalista quer estar lá para estar cobrindo, entendeu? Então o deputado não é diferente. Com um congresso conservador como é esse, onde aumentou a bancada da bala, da bola, dos fundamentalistas, a bancada ruralista, um dos congressos mais ricos das últimas legislaturas é o desse ano. Então, apesar de todas essas dificuldades, eu queria estar exatamente lá para estar acompanhando de perto, sendo protagonista, sendo um membro dessa história que nós estamos escrevendo no Brasil. Então, é com muita felicidade que hoje eu estou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e pessoalmente foi uma honra ser vice-líder do PCdoB, um partido o mais antigo do Brasil, que tem muita história de luta, de resistência, principalmente em defesa da democracia, sabendo que ocupando a vice-liderança que já foi ocupado por outros ilustres deputados do partido, como foi o exemplo do Flávio Dino, de 2007 a 2010, tanto na CCJ quanto na vice-liderança do PCdoB, e entendo isso também como uma referência do partido nacionalmente ao PCdoB do Maranhão, partido que cresce muito. Hoje nós temos 4 deputados estaduais, temos 1 deputado federal e elegemos o primeiro governador comunista do Brasil. Nós, da esquerda, cometemos um erro. Nós dissemos a vida toda que nós queríamos uma reforma política. E nós não dissemos que tipo de reforma política nós queríamos. Resultado, os setores conservadores pegaram a bandeira da reforma política e querem fazer uma reforma política de qualquer jeito. Isso é ruim para a sociedade. O projeto de reforma política que hoje está sendo discutido na Câmara não trará avanços no sentido de democratizar o processo eleitoral. Pelo contrário, irá constitucionalizar todos os votos vencidos do Supremo Tribunal Federal em relação às matérias eleitorais, como, por exemplo, vai permitir o financiamento empresarial, vai acabar com as coligações, deve vir uma cláusula de barreira e talvez acabe com o voto proporcional e implante-se o distritão. Este é o sentimento hoje. Então nós cometemos um erro, mas é possível que esse erro seja corrigido com muita mobilização social, com o povo nas ruas, e o exemplo da terceirização vale também para a reforma política. Se nós ficarmos acomodados, a reforma política será prejudicial à democracia e favorecerá o abuso de poder político e econômico, então é possível ainda se corrigir. O PCdoB apoia integralmente a proposta encabeçada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, pela CNBB, OAB, pela coalizão, que apresentou um projeto justamente no sentido de democratizar o processo eleitoral, fortalecendo os partidos, colocando financiamento público, eleição proporcional em 2 turnos, financiamento limitado de campanha, e que nós acreditamos que este seria o caminho ideal para democratizar o processo eleitoral. Não dá deste Congresso Nacional, eleito sobre as velhas regras, com os velhos vícios, querer debater reforma política. O meu entendimento pessoal, eu apresentei uma PEC para que nós convocássemos uma constituinte exclusiva para eleger, com essa discussão de reforma política, e no caso eu propus também reforma tributária, uma constituinte para tratar só deste assunto. Entendo que este Congresso Nacional já tem um vício de origem, porque ele já foi eleito sobre a regra anterior e que, portanto, ele não irá conseguir representar o povo devidamente. São 2 discussões que nós temos que fazer. Uma, quanto custa a campanha? Hoje as campanhas são ilimitadas. Há um vácuo normativo que diz: a lei definirá o valor máximo de gasto de campanhas. Enquanto não vem essa lei, que ela nunca veio, o TSE entende que os partidos vão definir quanto custa uma campanha. Aí os partidos botam números estratosféricos, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E isso estimula uma busca desenfreada de patrocínios, de arrecadação financeira, e acaba aquela máxima do um homem, um voto, hoje passa a ser uma empresa, milhares de votos. Então isso fere de morte a democracia. Então, em primeiro lugar, nós temos que definir qual o valor das campanhas. Por isso que o meu primeiro projeto de lei na Câmara dos Deputados foi fixando o valor para uma eleição. Fixei, e aí uma vontade política, uma opção do legislador, fixei um valor, desejando transformar a eleição de 2006, de 2016, nas eleições mais baratas da história do país. Depois de se definir quanto custa uma eleição, tem que se definir quem paga essa conta. Se nós entendermos que quando uma empresa faz uma contribuição de campanha, ela não está fazendo uma contribuição, ela está fazendo um investimento e ela espera receber algo depois, então nós chegamos à conclusão que a empresa não deve participar desse financiamento. Eleição deve ser, em regra, eleitor, candidato e partido. Isso é o que deseja a Constituição. Então, da onde deve sair o financiamento de campanha?
eleitor, candidato e partido. Temos o fundo partidário, os candidatos têm que ter o seu limite de gasto de campanha. Hoje esse limite é de 100%. Ou seja, um candidato rico pode usar todo o seu patrimônio para uma eleição, um candidato sem muitas posses não poderá usar de tanto assim. E o eleitor que hoje participa pouco. Portanto, nós do PCdoB entendemos que o financiamento público seria um bom caminho. E enquanto não for possível, enquanto a sociedade não estiver amadurecida para esse debate, o indispensável é que a gente limite o total dos gastos de campanha. No meu projeto, para te dar um exemplo, eu fixo o valor de gasto de campanha para na eleição de 2016, em R$1 por eleitor para o vereador e R$5 para o prefeito. Explico, a cidade de Matões tem 20 mil eleitores, então o vereador poderia gastar no máximo R$20 mil e o prefeito poderia gastar no máximo R$100 mil. Isso permite que tenha campanha, que tenha papel, que tenha comício, que tenha candidato na rua, mas isso evita algumas coisas que são desnecessárias e que não é o desejo do constituinte, como por exemplo, centenas de carros de som, milhares de pessoas contratadas em comitês. O militante pode fazer campanha, mas aquele que é pago única e exclusivamente para segurar uma bandeira, isso não é a essência da democracia. A democracia tem que prestigiar o candidato e não o volume de campanha. Quem precisa de muito volume de campanha é porque tem poucas propostas ou tem pouco a apresentar como história de vida e bandeiras de luta. Então é indispensável que a gente reduza o gasto de campanha para dar uma isonomia mínima entre os candidatos. A minha campanha custou R$450 mil, abaixo da média do Brasil. Eu doei 50 a 60 mil reais para a minha campanha, e é compatível com o meu rendimento de advogado e de deputado. Minha avó doou 30 mil reais, compatível com o rendimento dela, ela era juíza e está aposentada. E o resto da minha contribuição foi o partido que declarou, que contribuiu. Está tudo declarado no TSE e foi devidamente aprovado. Hoje, quem ganha pouco paga muito imposto, quem ganha muito paga pouco. Há alguns impostos que nunca foram regulamentados, apesar de estarem previstos na Constituição Federal, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Está lá na Constituição dizendo que é necessário ter um imposto sobre grandes fortunas. Não é criar um novo imposto, é cumprir o que a Constituição já exige. A Constituição não diz, é possível que se crie. Não, a Constituição diz, nós precisamos ter um imposto sobre grandes fortunas. Isso foi em 88, nós estamos em 2015 e ainda não foi regulamentado. Então, nós entendemos que o debate da reforma política tem que ser feito junto com a reforma tributária, porque as decisões políticas hoje estão juntas com as decisões econômicas. Então, o ideal era que nós debatêssemos os dois juntos, e essa é a nossa tese da Constituinte. Flávio Dino, quando foi deputado federal, também apresentou uma PEC neste sentido, defendendo uma Constituinte para tratar reforma política, reforma tributária a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte específica para esses dois assuntos. É um governo exitoso, apesar das inúmeras dificuldades, recebeu um Estado com muita dívida, mais de 1 bilhão em dívidas, e o mais grave não foi a herança financeira e orçamentária que o governo recebeu, o mais grave foram os indicadores sociais, o Estado que tem o menor número de médicos por habitantes, o menor número de policiais por habitantes, o menor número de mestres e doutores por habitantes, que sofre com o segundo pior IDH, apesar de ter o 16º PIB do país, então tem a menor cobertura de água encanada nas casas dos maranhenses. Então este é o legado que Flávio recebeu e que incomoda muito. Mas ele acerta, em primeiro lugar, cumprindo seus compromissos de campanhas, como, por exemplo, criação da Secretaria de Transparência e Controle, criação da Secretaria de Agricultura Familiar, sem aumentar os gastos, é importante que se frise, só remanejando os gastos, e sinaliza na tendência do seu governo, qual vai ser a marca do seu governo, que é um governo participativo, que tem conselho empresarial, que o governador pessoalmente se reúne uma vez por semana, a cada 2 semanas, com a cúpula da segurança do Estado, onde há o Pacto pela Vida, com o objetivo claro de se reduzir o número de mortes e de crimes violentos no Estado do Maranhão, onde há um corte no orçamento, no custeio da máquina, mas esse corte não alcançou os direitos sociais, não alcançou o direito dos servidores, porque não cabe ajuste nos direitos sociais com aquele quadro que nós recebemos. Então é um governo que vem claramente no sentido de combate à corrupção, como por exemplo a implantação do portal da transparência, fortalecimento com a convocação de novos concursados, o governo que prestigia a sua orientação para o combate das grandes mazelas. Então, o Maranhão tem os piores indicadores sociais, o pior IDH, das 50 piores, 30 estão no Maranhão. Não cabe apenas ficar chorando, lamentando ou procurando os culpados. Por isso que o Flávio já criou mais IDH no sentido de atuar diretamente nas 30 cidades com o menor IDH do país, e o governo voltado para lá para garantir, do país não, do Estado, para garantir que essas cidades tenham uma atenção especial, e a erradicação de escolas de palha do Estado do Maranhão,
anuncia concurso de projetos para as OCIPs e organizações sociais que trabalham na área da saúde, 1.000 novos policiais. Então é um governo que o governador muito presente, isso é algo que a gente não estava acostumado, é um governador que vai na praia, que vai no mercado, que anda no meio da rua, que vai no shopping, que anda do lado do motorista, que não precisa, que dispensou policiais da sua segurança pessoal para poder esses policiais estarem na rua. Então é a presença muito intensa e muito forte de um governador com uma boa equipe, uma equipe nova, técnica, preparada, competente, com a participação dos políticos também, dos partidos. Então é um governo que pelos 100 primeiros dias mostra que está no rumo certo e é isso que o Maranhão torce, é isso que o Maranhão precisa. Na verdade, o papel da bancada, a bancada tem se mostrado muito madura de entender que a eleição acabou no dia 5 de outubro de 2014. Então, pouco importando as siglas partidárias, pouco importando nossas querelas eleitorais do Estado do Maranhão, o sentimento que nós temos que lá é unidade, todos pelo Maranhão, independente do partido, o objetivo é a gente estar ajudando. A bancada já deu sinais de avanço, como por exemplo, quando garantimos o aumento do PIB da saúde do Maranhão. O Maranhão tinha o segundo pior, o pior índice, aí nós já conseguimos aumentar e já conseguimos sinalizar para o Congresso Nacional que nós não vamos mais permitir esse tipo de abuso. A bancada se reúne regularmente com ministros e com autoridades do primeiro escalão do governo Dilma para cobrar responsabilidades e cobrar atuações voltadas para o Estado do Maranhão. É uma bancada que já reuniu com o governador lá, que já reuniu com o governador aqui e que está respeitando a sua pluralidade, mas uma bancada muito rica na sua formação. Nós temos 2 ex-governadores, nós temos ex-secretários, ex-deputados estaduais, nós temos diversas lideranças políticas muito fortes e que, portanto, nós acreditamos que essa bancada está madura para ajudar esse novo momento que passa o Maranhão. E a reunião dessa semana? Houve? Não, o governador teve em Brasília, visitou a Câmara, mas não teve uma reunião oficial com a bancada. Não, não teve. A gente já fez 2 reuniões, uma ainda no final da legislatura passada, onde o Flávio foi pedir a priorização no orçamento, e uma aqui para o governador apresentar o seu planejamento para os deputados e para pedir ajuda, tanto de orçamento quanto também de sugestões e críticas políticas. Então o objetivo é aproximar tanto a Assembleia quanto a Câmara dos Deputados e o Senado para que possa estar participando desses debates.